Bom dia, querido. Que Deus te abençoe. Muito bom dia. Hoje nós estamos aqui numa luta travada para esse devocional sair. Já deu problema aqui no áudio, já deu problema na câmera, já deu problema em vários lugares, mas eu entendo que o propósito que Deus quer cumprir, ele precisa ser cumprido e independente dos problemas, nós iremos fazer o que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente precisa colocar em prática aquele princípio que tanto nós ministramos aqui, né? Na modalidade do que nós achamos que, por mais que eu pense, na verdade, vou explicar dessa forma, que eu esteja fazendo algo muito bom, isso não quer dizer que eu não vá ter problemas, né? E é normal e acontece, e vamos à frente. Hoje o nosso tema, para quem está no nosso grupo do WhatsApp já sabe, porque ele já foi revelado lá. E para você que está aqui no YouTube, eu vou falar para você agora em primeira mão o nosso tema de hoje, com todas as nossas especificações e o que a gente vai tratar hoje de forma real. Eu queria ler com você um versículo de um capítulo do Novo Testamento que ele, por ser tão batido, ele foi desprezado. É igual a alguns personagens bíblicos e alguns textos bíblicos, né? Hoje, a maioria dos pregadores, eles não querem pregar ou repetir as pregações mais batidas. Por quê? Porque... não sei por quê. Mas, enfim... Hoje o tema do nosso devocional, da nossa série Identidade, o tema de hoje é: a cruz revela o seu valor. E a cruz vai revelar hoje o seu valor, e nós iremos hoje, através do livro do livro de João, né? Capítulo 3, versículo 16, ou seja, João 3,16, vai narrar para nós aqui o seguinte. Vou ler, eu acredito que não tenha muita diferença nas duas versões, mas eu vou ler aqui na NVI e na King James, tá? Porque Deus amou o mundo, NVI, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer. Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a NVI. A King James vai dizer: portanto Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basicamente a mesma coisa. Eu não sei se você já se perguntou ou já pensou, né? Porque a gente sabe que no meio secular existe uma máxima, um adágio popular que diz que a gente só vale o que tem. E por muitos motivos nós conseguimos comprovar isso nas ações das pessoas, tentando validar o seu valor ou tentando agregar valor no que possui ou no que pertence ou no que faz. Mas a gente sabe, e você já deve ter se perguntado, quanto você vale? Qual o seu valor? Obviamente nós vamos revelar aqui o nosso valor através da cruz, através do amor. Mas antes disso, o que eu preciso explicar para você o que tem a ver com a sua identidade dentro desse contexto. Hoje nós vivemos num tempo onde o valor das pessoas é medido
número de seguidores, pelo sucesso, pela aparência, pelo status social, pelo que ela tem. Mas o céu, ele tem outro critério. Hoje, eu quero te explicar sobre o critério do céu referente ao seu valor. O valor de algo no céu, ele é determinado pelo preço que se paga por ele, como deve ser. Ou seja, se Deus pagou com sangue as nossas vidas, nos deu salvação. Se foi no madeiro que ele se fez carne, morreu por nós, sofreu, sentiu a dor como um homem comum, quanto você acha que vale? Hoje o Senhor, ele quer te lembrar. Ele quer te lembrar que a cruz, ela não foi só um evento, não foi só uma declaração mais poderosa sobre alguma coisa, mas ele foi exatamente uma declaração de amor incondicional, ou de quanto você vale, ou de quanto você é amado. Você vale o sangue de Jesus. Será que é pouco? João 3,16, esse versículo ele é um dos mais conhecidos do mundo, né? Inclusive o saudoso Billy Graham, que é um dos maiores evangelistas e pregadores do mundo, né? Hoje não está mais conosco, está com o Senhor. Ele pregou demais esse versículo e de diversas maneiras ele manifestou a multiforme graça do Senhor. E ele também é o mais ignorado, esse versículo, no coração. Por que, William, mais ignorado no coração? Deus entregou o seu Filho, não porque você acertou, mas porque você era precioso demais para se perder. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, não porque ele entendia que nós valíamos mais do que Jesus, não, mas porque existe um plano articulado, uma proposta de salvação criada pelo próprio Deus, enviada por Cristo para a anunciação dessa proposta, e o resto você já sabe. A cruz vai provar para nós que o nosso valor, ele não depende da nossa performance. A cruz, ela vai provar para nós que nós não precisamos nos reinventar para ser amados. A cruz vai provar para nós que você não vale o que as pessoas dizem que você vale, que você não é o que as pessoas dizem que você é, e vai provar que o nosso valor, ele é incalculável por moeda, por dinheiro. O céu, ele fez um alto investimento em você e não se arrependeu. Deus não se arrependeu. Entenda isso, eu já ouvi muitas vezes homens pregarem dizendo que Deus se arrependeu de ter dado seu... Isso é heresia. Deus não se arrependeu. Deus não se arrepende de ter dado o seu Filho unigênito para morrer por você, porque existe um plano, um propósito. E toda vez que você duvidar de quem você é realmente, olhe para a cruz, olhe para Jesus. A cruz, ela não vai mentir sobre quem você é e sobre o seu valor. João 3,16 foi declarado por Jesus a Nicodemos, um fariseu. Ele era membro do Sinédrio, né? Então ele buscava respostas sobre questões espirituais e Jesus apresentava ali a ele naquele momento, só que aqui dentro do centro do Evangelho, né? Ele vai falar sobre o amor de Deus que era expresso em um sacrifício voluntário. No original, no grego, a expressão de
tal maneira significa outos. Eu acredito que eu esteja pronunciando certo, correto. Outos, que se refere à quantidade, mas à forma do amor. Ou seja, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para... Eu estou sempre lendo o 17, porque o 17 também é importante, mas é o 16. Porque Deus amou o mundo de forma ou quantidade que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse termo, essa expressão de tal maneira, traduzida para do grego, é outos, que significa, se refere aqui, na verdade, à quantidade, ou seja, com muito amor, de uma forma muito forte e grande. Deus amou dando a sua vida. Isso vai confrontar a lógica da religiosidade e da meritocracia, porque a identidade cristã, ela não vai nascer de esforço, mas da redenção. O preço define o valor. Assim, todo cristão é lembrado que você é valioso, porque Jesus foi moído por você, Jesus foi crucificado por você. E quando eu falo que isso confronta a lógica da religiosidade, e principalmente da religiosidade meritocrática, porque até vou falar eu não vou nem falar da religiosidade meritocrática, não, eu vou falar da regra meritocrática do amor. Às vezes, quem ama, ele prova que ama. Quem é amado também precisa provar que é amado, que ama. E, na maioria das vezes, a nossa prova de amor, em resposta à prova de amor de Jesus morrendo naquela cruz por nós, ela não chega nem ao mínimo do que foi feito por ele naquela cruz. O que eu quero dizer para você é que ele não se arrependeu. O céu não se arrependeu, Cristo não se arrependeu, Deus não se arrependeu. A Bíblia não trata, nunca falou isso. Mas o que você faz para corresponder esse amor talvez não seja suficiente para o mínimo de retorno ou de resposta ao que ele fez por nós. E hoje eu quero te trazer para pensar, entender que uma das respostas, uma das expressões de amor que você pode ter e usar para retornar a Cristo com amor, em amor, retornar esse amor que foi expresso naquela cruz por ele, é firmar a sua identidade nele, é fazer a sua vontade, porque já ficou muito claro que ter a identidade em Deus é fazer a vontade dele, é viver para ele, é entender que o Senhor, ele tem um projeto, um objetivo, ele tem um plano na nossa vida, ele tem uma promessa. Lembra, nós falamos de promessa, nós falamos de propósito. Qual é o meu propósito? O meu propósito está associado de forma quase que integral com a minha identidade. E quem não vive o seu propósito não tem identidade em Cristo. Quem tem identidade em Cristo e não vive o seu propósito, também ele está perdido. Então, hoje, restaurar a sua identidade, entender quem você é, entender o seu valor que foi pago numa cruz por sangue, firmando a sua identidade,
é retornar esse amor que foi provado naquela cruz. Hoje você dizer, Senhor, eu quero voltar à forma original, a forma na qual o Senhor criou, a forma que o Senhor me criou não foi essa de estar todos os dias perdido, de pecar todos os dias, de pecar de forma consciente. Isso não foi a forma que o Senhor me criou. A forma que o Senhor me criou não é para andar mentindo, não é para andar enganando. A forma que o Senhor criou não é para andar adulterando, não é para roubar, não é para matar. A forma original, ela é... Eu vou falar isso um pouco mais à frente. Nós já estamos no dia 24 da nossa série. E essa temática, qual é a forma original? Vai ser uma das últimas, e eu prometo que Deus vai... já estava lendo esses dias, e eu prometo que Deus vai te surpreender. E a forma original, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a queimar. Isso será o retorno, isso será a resposta, a sua resposta de amor por amor. Pelo amor que veio da cruz, você vai retornar em amor, se identificando. Eu sou do céu. Você vai retornar em amor dizendo... Lembra? Acho que foi sexta-feira. Sexta-feira, isso, está aqui. Eu vou abrir só para lembrar. Sexta-feira nós falamos sobre... ser escolhido, santo, 1 Pedro 2,9, ser separado. O amor, ele deve ser, a minha forma original, a minha identidade, ela deve ser como resposta de amor a Deus. E para me responder esse amor, nós também vamos lembrar. Estou tentando achar aqui. Eu acho que foi na quarta-feira que nós falamos. Não lembro. Está aqui. Na quarta-feira nós falamos sobre como restaurar a identidade. Nós lemos Efésios 4:24 e nós dissemos: o primeiro ponto é reconhecer que há algo errado. A prova de amor para você com Deus é reconhecer que há algo errado. A segunda é arrependimento, é arrepender-se, soltar o que te deformou, soltar o que mudou a tua forma, soltar o que te está afastando do amor que já foi provado na cruz por Deus para você. A terceira é renovação de mente, é palavra de conhecimento. Quarta é revestir-se do novo, viver pela fé, acreditar e confiar no Senhor. Isso tudo vai provar o meu amor, vai ativar a minha identidade. E não esqueça, ele não vai apagar o seu passado, mas ele vai desativar o seu passado da sua vida. Ele vai, quando eu uso o termo, querido, desativar, eu quero dizer que o Senhor, ele não vai deixar ou permitir que isso impacte nas tuas decisões futuras, que não é porque você traumatizou que você vai traumatizar, não é porque você foi abusado que você vai abusar. Isso é desativar o seu passado, porque hoje já é comprovado, abusadores abusam. Pessoas que sofreram fazem outras sofrer hoje. E na maioria das vezes pelo mesmo sentido, como eu posso dizer, na mesma área. Se ela sofreu no relacionamento, normalmente ela faz alguém sofrer em relacionamento. Se ela sofreu um abuso sexual, normalmente
Se ela não cuidar, ela vira uma abusadora. E existe um dado real, um estudo da American Psychology Association, que é a APA, né, que é a Associação de Psicologia Americana, que 62% dos jovens adultos afirmam que sentem que não têm valor algum. 62% dos jovens adultos afirmam que sentem que não tem valor algum. É muita gente. Especialmente quando se comparam nas redes sociais. Olha aí a rede social aparecendo de novo. Eu trabalho com as redes sociais. Eu trabalho com marketing. Mas eu enxergo o perigo das redes sociais. É muito perigosa, é muito danosa. Se você não tiver prudência, se você não tiver a sua identidade formada, você se perde na rede social. Você se deforma nas redes sociais. Mas quando pessoas são lembradas de sua fé, esse número ele vai cair drasticamente, ou seja, a fé, se revestir do novo, ele tem o poder de diminuir essa sensação de não ter valor, que é a própria falta da identidade, ou seja, eu já trouxe vários estudos mostrando para você que a identidade em Deus, ela autoafirmada, ela reconhecida pelo cristão, ela vai te livrar de depressão, ansiedade, doenças, vai te evitar autossabotagem, você vai viver realmente promessas. E agora você vai enxergar o seu valor, porque as pessoas que são lembradas de sua fé, elas conseguem enxergar valor nelas mesmas. E esse número, segundo a pesquisa da APA, vai cair drasticamente para 19%. Ou seja, a fé reativa a identidade e a cruz é o maior lembrete desse valor existente. A cruz ela é o maior lembrete de que a nossa identidade ela é em Deus. E a nossa identidade ela é regada por fé. A nossa identidade ela é de amor. Ela é de pessoas que foram amadas numa cruz. Pessoas que foram amadas por um Deus que eu acredito que Deus poderia fazer totalmente diferente desde Adão, mas ele decidiu continuar e formar você, me formar o que existe hoje e criar um plano maravilhoso para a criação dele, para as suas criaturas. E antes de orar por você, que eu quero orar por você, eu quero tentar te lembrar qual é o seu valor. Seja ele moral, espiritual, qual é o seu valor? Eu tenho o valor de cruz, de sangue, ou seja, é incalculável. A minha identidade ela é formada pelo que eu sou. E eu sou dele, eu sou criatura dele, eu sou imagem e semelhança dele. Você também é. Talvez você não tenha ainda entendido isso, mas você é imagem e semelhança do Senhor, de Cristo. E eu quero te orar por você sobre eu vou falar esse termo, mas
existe uma grande infestação de cristãos hoje que estão vivendo pelo espírito de comparação. O que é o espírito de comparação, queridos? É o que aprisiona. Eu estou usando o termo espírito, mas não é quer dizer que existe um espírito de comparação. É uma ação de comparar, pronto. E essas pessoas estão aprisionadas pela comparação. Elas estão aprisionadas pelo nome que deram a ela, ou por alguém que ela está sendo influenciada nas redes sociais, não sei, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. Eu preciso ser muito igual a essa pessoa. Meu sonho é viver o que essa pessoa vive. Eu quero muito ser assim. A gente acha que precisa provar algo para alguém. A gente acha que precisa ser alguma coisa a mais do que Deus nos fez. Mas nós não precisamos. Nós só precisamos entender o nosso propósito para viver a promessa, gerar milagres e andar no caminho de fé, pregando o Evangelho, falando as boas novas, profetizando, lembrando do nosso caminho, que é salvação, da nossa morada espiritual eterna, que é também como promessa, andar em ruas de ouro. Meu Deus, salvação. Jesus está voltando e você precisa firmar a sua identidade. Você precisa entender quem você é. Você precisa voltar à forma original. Jesus está voltando. E a sua identidade ela é reafirmada pela sua fé. E a sua fé é reafirmada pela sua identidade. E a cruz, ela é o maior lembrete que você vale, que você é. Você vale, o seu valor é existente, ele é alto. Foi pago por um preço de cruz, de sangue. Existe uma história, eu não lembro muito bem, na verdade. Essa daqui eu não pesquisei, não coloquei aqui nas minhas anotações. Mas existe uma história de um homem. Eu vi essa história há muito tempo atrás, de um pastor que eu amava muito. Não amo mais porque ele já está com o Senhor. Foi meu pastor por anos, Alexandre de César. E ele dizia, eu lembro bem que ele falava, ele como ele, hoje eu uso essas histórias ilustrativas para gerar nas pessoas uma compreensão melhor do tema abordado, porque eu vi isso nele, essa forma de construir, né, ali o esboço foi dele que eu me inspirei nisso. Até hoje eu faço isso em todas as minhas mensagens. Só não uso quando realmente Deus não quer. Mas existe uma história de um homem, de uma mulher, na verdade, perdão. Que essa mulher, ela todos os dias tinha a sua rotina. Acordava e sempre ia preparar o café da manhã da família e do marido, dos filhos e do marido. E a sua pia, o lugar onde ela lavava as louças e preparava ali, o balcão e tal, era de frente, na frente existe uma janela.
E essa janela dava para o jardim do vizinho. E é onde, na maioria das vezes, o vizinho estendia, a vizinha, família vizinha, estendia roupas. E essa mulher, ela, todos os dias, quando via as roupas dos vizinhos estendidas, ela olhava e dizia, meu Deus do céu, quanta roupa suja no varal dessa vizinha. Olha isso. E ela, quando podia, sempre comentava, meu Deus, aquela vizinha lava com roupas sujas. Que roupa suja e tal. Num belo dia, ela acordou e junto com ela acordou o seu esposo. Enquanto ela preparava o café da manhã, as roupas estavam estendidas lá. E ela viu que havia ali quase que um varal inteiro de roupas brancas. Só que dentro da casa daquela mulher, quando ela olhava pela janela, ela dizia, meu Deus, quanta roupa suja. E aí, ela, de tanto falar para as pessoas da casa dela, os filhos, o marido, nesse dia ela resolveu comentar com o esposo e disse, olha aqui, amor, olha aqui, olha essa vizinha, como é que ela tem coragem de estender essas roupas, lavar essas roupas? Dessa forma, tá tudo sujo. O marido atentamente olhou para a janela e tentou identificar o que era aquilo, olhou para a esposa e disse, na verdade ele não disse, ele pegou um dos panos úmidos que estavam na pia, passou na janela, limpando aquela janela que estava suja. Assim, como se fosse uma mágica, num passe de mágica, as roupas do varal da vizinha estavam alvas e brancas como a neve, muito bem lavadas. E naquele momento aquela mulher percebeu que não eram as roupas da vizinha que estavam sujas, mas sim o espelho da sua janela, o vidro da sua janela. E por que eu contei essa história? Por que eu estou falando dessa história? Essa história, queridos, ela causa um impacto de nós pensarmos e entendermos que essa autocomparação, essa comparação, ela aprisiona você. Essa mulher, nesse momento, ela não estava se comparando com a vizinha, mas ela estava tentando entender, ou não é nem entender, ela estava tentando criticar através do que ela via. E quando a gente tenta criticar através do que nós vemos, a gente esquece de analisar como estamos. E o problema não era as roupas da vizinha, mas sim o seu vidro que estava sujo, a sua janela que estava suja. Enquanto nós tentamos ser como as pessoas das redes sociais, também acontece o mesmo efeito. Quando a gente tenta se comparar às outras pessoas, nós esquecemos de quem nós somos. Nós esquecemos do que temos que fazer. Nós esquecemos das nossas janelas sujas, porque a gente está preocupado em ser, ou analisar, ou ver o que as pessoas estão fazendo, ou sendo, ou criando, não sei. Hoje, o meu clamor para você é para que você pare de olhar pela janela suja. E o meu clamor para o Senhor é que, através dessa mensagem, de
até agora 35 minutos. Através dessa mensagem, Ele consiga te mostrar e te conduzir a entender que o seu valor não é pelo que as pessoas dizem que você é, não é pela influência dos outros que você tenta ser, mas não tem preço. Tem preço de cruz, ou seja, é impagável. Vamos orar? Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada homem e mulher que ouve esse áudio, assiste esse vídeo. Senhor, tantas vezes eu quis saber o quanto eu valho, Senhor. Mas eu nunca entendi até hoje. O preço que foi pago, Senhor, revela tudo. O preço que foi pago naquela cruz revela quem nós somos. Nós valemos muito diante do Senhor e diante dos céus. Às vezes, Deus, as minhas atitudes, as nossas atitudes, elas nos desvalorizam. Às vezes, Senhor, nós jogamos pérolas aos porcos. Às vezes, Senhor, nós sujamos de lama uma grande joia que somos nós nas Tuas mãos. Deus, nós entendemos que a cruz, ela foi um grito do céu, dizendo, você vale para mim, você vale muito. Sim, aleluia. E assim, Senhor, eu oro para que essa pessoa entenda que o seu valor, ele vai além, Senhor, de performance, de carros, de seguidores, de redes sociais, do seu trabalho, do seu negócio, da sua empresa, do seu esposo, dos seus filhos, ele vai muito além. O valor dessa vida, Senhor, é marcado, é calculado e monetizado pelo preço de sangue. E é por isso, Espírito Santo, que nessa manhã eu coloco sobre Ti cada vida, cada pessoa, cada coração, cada casa e família representada por essa pessoa que está aqui ouvindo e assistindo. Deus, trata em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Trata, Senhor, trata, liberta, cura, que toda prisão, que todo cativeiro espiritual ou mental seja repreendido agora, em nome de Jesus, e nós cancelamos toda a ação do inferno contra essa vida. E lançamos sobre eles, Pai, uma palavra de destino, declarando vida de Deus, declarando, Pai, em nome de Jesus, valor que eles têm, declarando Pai, em nome de Jesus, a identidade sendo definida e a forma original, Senhor, sendo restaurada. E toda deformação cancelada agora, em nome de Jesus. Assim nós choramos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Findamos mais um dia. Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Até amanhã.